Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos para mais esta live que faremos hoje. Boa noite, boa noite. Já testamos então o som, está tudo funcionando direitinho. Então nós podemos começar. Ok. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Estamos aqui em Blumenau. Hoje choveu bastante aqui. Não foi fácil o volume de água que caiu, mas estamos aqui novamente abençoados e com tudo certinho. Bem-vindos a mais essa reflexão. E a pergunta central, especialmente para quem vem pela primeira vez ao canal, é a seguinte, que é a pergunta que fazemos para nós. Qual é a coisa mais importante que podemos fazer durante a nossa existência aqui na Terra, enquanto nós estamos nesses nossos corpos que nos foram dados por Deus? Será que é comer? Será que é vestir? Será que é morar, jogar futebol, ir ao cinema, brincar, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, fazer exercício, assistir coisas na televisão, fazer jogos, games, enfim? O que é realmente importante nós fazermos? Porque tudo isso parece interessante, e é interessante, né? Não há dúvida de que fazer essas coisas, de certa forma, faz parte do nosso dia a dia aqui. E é necessário, né, que nós trabalhemos, que nós façamos as coisas diversas, vamos cozinhar para fazer uma comida bacana, mas o que é realmente importante? Né? E a conclusão que nós chegamos é que o que é realmente importante é que nós trabalhemos, nos esforcemos, nos desenvolvemos no sentido da nossa salvação. Já que nós somos um espírito que está num corpo, nós não somos um corpo que tem um espírito, né? Então, o que permanece vivo depois que esse corpo se desfizer é o nosso espírito. Então, a questão básica que a gente se põe aqui é o seguinte, ok, nosso corpo, nosso espírito abandonou o nosso corpo e para onde nós somos levados? Será que nós conseguimos passar por aquela porta, como diz Jesus, né? Pela porta estreita que leva à salvação, ou será que nós nos deixamos levar pelo caminho espaçoso e a porta larga que leva à perdição? Essa é a questão, né? Que nós tomamos consciência que está na palavra, mas a gente acaba não dando assim a devida atenção a ela, não é verdade? A gente tá lá, mas pois será que é isso mesmo? Será que não é? Mas a realidade é que né? Nós viveremos muito mais tempo no espírito do que neste corpo. Então, por que a gente dá tanta importância para essas coisas que a gente tem aqui e tão pouca importância para as coisas espirituais? Por que o mundo sempre fica nos dando golpes, de tal forma que a gente se esqueça do mundo espiritual e a gente acabe ficando cada vez mais apegado a esse corpo, a esse espaço e a matéria e as coisas físicas aqui, as coisas materiais. Então, nessa tomada de consciência, nós chegamos à conclusão de que nós temos que dar um jeito de fugir disso e tratar das coisas espirituais de uma forma mais intensa, para que a gente se liberte disso. Ok? Então, esse canal tem basicamente esse objetivo, a busca da nossa salvação, que é individual, ninguém pode salvar ninguém, né? É você que vai se salvar ou não, mas nós podemos nos apoiar nesse caminho. Não sei se você já andou em trilhas de aventura e coisas assim, e você vai ver que andar em conjunto sempre
é mais fácil e menos perigoso do que andar sozinho. Porque quando você anda sozinho, qualquer coisa que te aconteça, como diz o ditado, você está no mato. Mas se tem alguém te acompanhando, ou mais pessoas te acompanhando, quanto mais seguro você está. Porque mais gente pode te apoiar nesse processo, em qualquer tropeço que você tenha nesse caminho. Então esse canal tem esse objetivo, né, de a gente formar, à medida que o tempo vai se desenvolvendo, cada vez um grupo maior e mais coeso e mais forte para que a gente se apoie na busca da nossa salvação. Apesar dela ser individual, o grupo auxilia a cada um nesse caminho, ok? Mas estar junto a pessoas cristãs também é muito bom. É muito bom. E eu quero dar um testemunho meu aqui, um depoimento, que eu acho bem relevante fazer, porque para mim foi impactante. Porque assim, eu já participei de muitas festas, muitos aniversários, muitos eventos, né? E não foram poucos, foram bastante, foram muitos mesmo. Mas nesse final de semana, nesse sábado que passou, no domingo, aliás, para ser exato, minha esposa foi convidada para o aniversário de uma amiga dela. Fomos convidados e fomos a essa festa de aniversário. Dia quente, Blumenau estava assim fervendo, aquele dia estava muito quente. Chegamos lá, tinha em torno de umas 30 pessoas, era no clube, é muito agradável, bonito, o lugar é sensacional, o espaço ali era bem bacana, né? Comida ótima, bebida fantástica, ar-condicionado perfeito, tudo muito bacana, muito legal, né? Mas qual foi o grande diferencial da festa? O que me impactou nesta festa, né? O que me impactou nessa festa foram as pessoas que estavam lá. Todas cristãs. E assim, elas festejavam, elas brincavam, elas riam, né? Elas elogiavam. Eu não vi ninguém maldizendo ninguém durante aquelas 4, 5 horas que a gente ficou lá. O que é raríssimo, ninguém fazendo fofoca, ninguém falando mal da vida do outro, ninguém acusando ninguém. Foi uma coisa assim que para mim foi impactante, né? Ali se orou, ali se cantou, ali todo mundo parabenizou essa moça que estava de aniversário. Então, assim, foram 5 horas sem discussão, sem rugas, num clima maravilhoso. Então, assim, impactante mesmo, né? Impactante. Eu fiquei, assim, realmente feliz com o que eu vi ali. E tava pensando comigo mesmo, se todas as pessoas fossem assim, né? Se todos nós fôssemos assim sempre, né? Que quando tivéssemos com as pessoas não acusássemos ninguém, não apontássemos o dedo para ninguém, pelo contrário, buscássemos nas pessoas as coisas boas que elas têm para elogiá-las. Teve um fato bem interessante que eu achei assim fantástico, que eu aconselho todo mundo a fazer. O pai da aniversariante, depois de uma oração, ele disse, olha, tem uma sugestão para a gente, que tal todos os que estão presentes e que a conhecem, que tal cada um falar uma palavra sobre essa aniversariante? Uma palavra, seja lá o que você quiser ofertar para ela nesse momento. E foi fantástico, assim. Foram coisas engraçadíssimas, foram elogios, né? Todos eles, todas as pessoas a elogiaram, porque a pessoa realmente é muito bacana. Mas assim, o clima foi maravilhoso. Por que a gente não faz isso normalmente em todos os lugares onde a gente possa estar, né? Por que as pessoas ficam ali bebendo, algumas bebendo demais, algumas falando bobagem, umas acusando as outras, ninguém sabe bem o que falar, se fala de dinheiro, se fala de negócio, se fala do carro, mas não se fala do que é relevante, né? E essa foi uma festa em que se falou de coisas relevantes. Então,
eu observo isso assim, se todas as pessoas se comportassem daquele jeito no dia a dia, bah, que fantástico nosso mundo poderia ser, não é verdade? Então depende de quem? Depende de nós. Né? Depende de como nós nos comportamos no dia a dia e do que nós levamos para junto das pessoas com quem a gente está. Né? Então, qual a diferença que eles têm em relação a todos os outros locais que eu já fui, né? É que eles são cristãos verdadeiros. São cristãos que realmente você vê que seguem a palavra, né? Perfeitos, claro que não. Ninguém é perfeito. Todos nós temos milhões de defeitos, todos pecamos um bocado, todos fazemos um monte, cometemos muitos erros, né? Mas todos eles abençoados e dando graças. Então, para mim, foi assim quase que uma resposta, né? Porque a gente é levado a ver tanta barbaridade no nosso dia a dia, não é verdade? É, que a gente passa a ver quase todos os dias, quase o tempo todo, basta a gente abrir o noticiário, é só barbaridade, né? Só muito pouco de coisa boa se vê sendo noticiado no nosso dia a dia, né? E Deus me mostrou que pode ser diferente. Então, assim, vamos persistir, né? Vamos continuar buscando esse caminho porque ele é possível, né? E assim, se por acaso alguém dessa família tiver vendo essa live, assim, receba meu agradecimento público, ok? Então, assim, meu muito obrigado. Ok, dito isso, que volto a dizer, foi impactante para mim, né? Vamos a seguir a nossa rotina aqui da nossa live. Nós acreditamos, é um credo nosso, né, nesse nosso canal, de que os 27 livros do Novo Testamento são verdadeiros e mostram com precisão tudo aquilo que nós precisamos para seguir o caminho que leva à nossa salvação, né? Temos um mapa ali. Deus nos deixou esse mapa. Ele não nos deixaria aqui no mato sem mapa, na verdade. Então nós acreditamos que a Bíblia, os 27 livros do Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus deixou para a gente, nos dá esse mapa. E nos baseamos na live da manhã com Deus, do pastor Sandro Rocha, e eu fazemos isso segunda a sexta, para que nos habituemos, né, a estar sempre buscando e na presença de Deus diariamente, até que a gente tenha intimidade suficiente com o Espírito Santo, que está conosco, né, sempre para nos confortar, para nos orientar, para nos ajudar a encontrar o caminho. Então, por isso essa live acontece de segunda a sexta-feira. Sábado e domingos ainda não. E por que nós usamos como referência a live do pastor Sandro Rocha? Porque eu acho que dos pastores que eu vi até hoje é o que tem a visão mais perfeita, claro, da Bíblia, sem papas na língua. Ele diz aquilo que ele tem que dizer de uma forma bastante clara e objetiva para que a gente realmente a compreenda. Então, eu admiro muito esse pastor. E eu não sou pastor, né? Deixar isso claro a todos. Eu sou um buscador, como você, que está buscando o caminho. E a referência dele é fantástica. Então, aconselho todas as manhãs, tipo 9h30, ele começa Manhã com Deus, pastor Sandro Rocha, busca no YouTube e você vai encontrar. É uma referência bem legal, assim. E aqui o que nós fazemos é uma reflexão sobre essa Manhã com Deus, com um objetivo específico, de ao final dessa reflexão decidir algo para a nossa vida, para atuar a partir dessa reflexão e dessa decisão, para operar as mudanças dentro da gente, porque não adianta a gente aprender e a gente não mudar. A gente aprender, a gente obter a informação e amanhã a gente continua fazendo a mesma coisa que fizemos ontem. Então, vamos tomar decisões para mudarmos
a nossa realidade e vermos os milagres acontecendo, ok? Então, o tema de hoje continua sendo Marcos 6, 1 a 13, que diz o seguinte: Jesus retira-se para Nazaré, né? E partindo dali, chegou à sua terra, que é Nazaré, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas em suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho da Maria, irmão do Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Esses são os locais mais complicados de você fazer milagres, não é verdade? Continuando o texto, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu aldeias vizinhas ensinando. E chamou a si os 12, seus discípulos, né? E começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, né? Então, você vê que Deus ofere poder a quem ele aprouver. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ok? Então esse é o nosso texto da nossa live de hoje. Então vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento e o entendimento necessários para que compreendamos a sua palavra e possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém? Muito bem. Então lá no versículo 12 diz assim: e saindo eles pregavam ao povo para que se arrependesse. Então, veja que sempre o arrependimento é o início de tudo. Para você poder seguir a salvação, tudo começa com arrependimento. Se você não criar consciência dos seus erros e não se arrepender deles, você continua fazendo aquilo que você sempre fez. E continua, provavelmente, no caminho largo, né, que não leva à salvação. Então, o arrependimento é a primeira coisa. Eu lembro que quando eu fui à igreja e eu lá na primeira vez, há muitos anos atrás, nem tantos anos assim, porque eu passei 40 anos sem botar o pé numa igreja. E lá pelos meus 40 e poucos anos, isso já faz uns 28 agora, eu a minha esposa quis ir à igreja. Uma igreja porque foi convidada, e eu disse para ela assim: sozinha você não vai num lugar desse. Naquela igreja? Mas se você quiser muito ir, eu te acompanho. Ok, e assim fomos. E eu entrei, resumo, eu achei interessante, continuei. A partir dali eu comecei a buscar a palavra de Deus. Mas interessante foi que o pastor então disse assim: porque todos somos pecadores. De quem? Eu pecador? Ah, para. Que história mais doida é essa? É um pecador. Você vê como eu era ignorante, né? Mas, assim, então, do que eu iria me arrepender se eu não me considerasse nem pecador, né? Fazia as coisas que eu tinha que fazer e eu aprontava um monte. Então, fiz tanta coisa errada, né? Mas a partir de que o Espírito Santo começou a operar em mim, eu comecei a ver realmente quanta bobagem eu fiz na minha vida. Nossa Senhora. E aí quando vem o arrependimento, ele vem toda uma vez, né? E aí é pesado, porque quando vem tudo uma vez só, mas necessário, né? Necessário.
E qual é o evangelho da salvação? Como diz o pastor, né? O que nós precisamos fazer para que possamos nos libertar? Qual é o caminho para sermos libertos dos males, sermos curados das nossas enfermidades, para sermos alcançados pelo poder de Deus? E o texto diz isso, né? Saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, assim, tudo começa com arrependimento, ok? Vemos que Jesus deu poder aos seus discípulos para que expulsassem demônios e curassem. Deus deu a eles esse poder. Então, como nós já falamos na live anterior, né? Nem todos têm o mesmo poder. Deus distribuiu o poder a cada um, os dons de cada um, à medida que Ele aprove. Né? Porque cada um de nós tem dom ou dons a receber. Mas só podemos receber à medida que abrirmos espaço para isso. Né? Então, a esses discípulos, Jesus deu poder para que expulsassem demônios e os curassem. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, estaremos aptos para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Então, esse é o primeiro passo para tudo, arrependimento. Ok? Nós ontem decidimos, então, que nós iríamos testar o dom de cura. Nós íamos buscar os nossos dons, iríamos testá-los. Queríamos vencer a nossa timidez, porque o grande problema nosso é o da timidez, não é verdade? Nós somos tímidos, nós temos medo de nos expor, nos falta coragem para de repente pagar o mico, né? Temos medo de pagar mico, então a gente prefere não fazer do que correr o risco, né? Mas qual é o problema de correr o risco? Qual é o problema de eventualmente pagar o mico? Qual é o problema de realmente nós fazermos uma oração e não dar certo naquele momento? E se alguém ia apontar o dedo para nós e disse assim, tá vendo, você fez e não deu certo, esse negócio não funciona. A melhor resposta que eu já tive para isso foi assim, sim, mas eu tentei. Você nem isso fez. Né? Então, nós temos que tentar, porque à medida que tentamos as coisas começam a dar certo. E à medida que dão certo, a gente se fortalece, nossa fé cresce e a gente passa a crer cada vez mais. Ok? Então, assim, nada como exercitar. Então, assim, nós podemos testar e abençoar o que quer que seja. Nós podemos abençoar pessoas, nós podemos abençoar animais, nós podemos abençoar plantas. Hoje um rapaz deu um depoimento de um carro. Disse, meu carro estava aquecendo demais, eu estava com problema, eu não tinha como consertá-lo, eu tinha que ir adiante. Eu expulsei aquele espírito imundo que estava ali perturbando o funcionamento do meu carro e ele voltou a funcionar. Não deu mais problema. Então, às vezes, é assim, você já deve ter visto muitas pessoas abençoarem carros mesmo, né? Porque às vezes é um espírito imundo que está ali, aquele carro quebra aqui, quebra ali, quebra não, esses carros que vivem quebrando sem razão aparente. Cara, abençoa, né? Faz uma oração ali para expulsar aquele espírito imundo que está perturbando ali, porque provavelmente tem mesmo. Né? E à medida que você expulsa, de repente aquilo começa a funcionar direito. Porque lembra assim, esse exemplo extremo é interessante, né? Pode ser de certa forma até um pouco engraçado, mas assim, ele é interessante porque ele deixa claro que Deus tem poder sobre todas as coisas. Não é só sobre as pessoas, sobre animais, sobre plantas, é sobre tudo. Né? Quem já estudou outras coisas sabe que às vezes você recebe objetos que são amaldiçoados. E enquanto você não tirar aquele espírito imundo que vem junto com ele, é problema. Então, assim, abençoar as coisas que você recebe, abençoar as coisas que você tem em casa, abençoar tudo que você tem, né? Expulsando dali os espíritos imundos que possam estar ali, que você vai perceber pelo que está acontecendo, faça.
né? Exercite, veja a diferença. Uma planta não dá flor, abençoa aquela planta, faz a oração, como a gente aprendeu ontem, né? Sempre pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que opere o milagre que você está esperando. Sempre pedindo ao Pai, em nome de Jesus. Essa é a coisa relevante. Que o Espírito Santo opere aquele milagre que você quer. Então, vamos exercitar. Vamos exercitar. Parabéns para aqueles que já exercitaram, já tiveram coragem de fazer e já obtiveram o resultado. Muito bom, eu tenho certeza que muitas pessoas já o fizeram e continuarão a fazê-lo. E à medida que o fazem, vão crescendo dentro desse processo. Ok? Então, em Lucas 17,6 está escrito assim: Disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, assim, Jesus deixa claro que não existe limite, desde que tenhamos fé, né? Desde que tenhamos recebido esse nosso dom. Lembrando que tudo parte do arrependimento. Nos arrependemos, começamos a seguir a palavra de Deus como ela está escrita, né? Não inventada por pessoas e tal, mas como ela está escrita. E os milagres começam a acontecer. Lembrando, importante, que Jesus é quem cura todas as coisas, né? Você vê que ele veio ao mundo, ressuscitou mortos, inclusive, né? Além de curar toda sorte de doenças que nós vemos na palavra. E que todas as criaturas foram criadas por Deus, sem exceção. Então tem gente que diz assim, mas eu vou devorar pelo meu cachorro, pelo meu gato, o que for. Sim, é uma criatura de Deus, né? Deus criou todas as criaturas, são todas dele. Então você abençoá-las é legal. Então, parece que temos que nos conscientizar de que tudo vem do mundo espiritual para o campo material. Nós sempre achamos que o campo material atua no campo material. Não, isso não é verdade. Parece assim, aos nossos olhos parece assim. Mas tudo começa no campo espiritual, desce para o nosso mental e, por exemplo, somatiza nos nossos corpos. Nossos corpos são só consequências do que vem de lá. Eu trabalho com medicina chinesa e coreana há muitos anos, tal, e a conclusão que eu cheguei é sempre essa, né? Adianta curar corpos? Sim, ajuda a pessoa naquele momento que ela necessita. Mas se não cura a alma, não resolve nada. Então, nós temos que curar mesmo de cima para baixo. Para ter uma cura completa com C maiúsculo, eu sempre digo. Então não adianta de nada nós estarmos aqui trabalhando, feito condenados, tentando não sei o que, tal, se não estivermos primeiro conectados no reino de Deus. Em Mateus 6,33 está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, uma observação que eu vejo assim, você pode ficar rico sem que Deus esteja no teu negócio. Mas de quem você está recebendo essa riqueza? Nós vemos pessoas ricas aí, que você olha e diz, meu, que barbaridade. Como é que Deus está abençoando essa pessoa? É Deus? Não, ela estava tendo a riqueza dela, mas de uma forma que mais terrível possível. E as consequências deste enriquecimento que ela está tendo aqui, ela vai pagar lá em cima. Quando ela abandonar esse corpo, coitado do juízo que essa pessoa terá. Então, se temos a consciência disso, a gente já não julga mais a pessoa da mesma forma, né? Porque Deus a julga. E do julgamento divino, ninguém escapa. Ok? Jesus não deixou claro. Ele disse aos discípulos assim, né? Veja que ele disse aos discípulos que não levassem nada com eles. Nada. Não levasse duas túnicas, não levasse dinheiro, nada. Por que será? Acho que ele deixou claro com isso que Deus cobre todas as necessidades para aqueles que fazem a obra dele.
para aqueles que creem. Então, se você crê de fato, nunca vai te faltar nada. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você tiver fé, qualquer coisa que você pedir vai acontecer. Você vai orar e vai acontecer. Em Salmos 37, 25 diz assim, ó, fui moço e agora sou velho. Estou quase enquadrando nisso aí já. Mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então assim, quem é justo, quem anda na palavra de Deus, Deus vai proteger e ninguém que é justo vai mendigar o pão. É a palavra dele. E por falar em bênção financeira, né, falamos um pouquinho disso antes, o pastor ainda falou sobre o dízimo, rapidinho. Eu acho interessante que ele citou que dizimar ou dar ofertas, isso já em lives anteriores também, não tem nada a ver com salvação. Você não salvo, deixa de se salvar porque você dá dízimo ou dá oferta. Não tem nada a ver com salvação. O dízimo e a oferta, porque assim, não teria lógica, né? Você dá dinheiro a Deus para que Ele te proteja, para que Ele te salve. Não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver com isso. Não tem lógica pedirmos a Deus que nos prospere se não dermos a Ele as primícias daquilo que Ele nos dá. Né? Mas, na verdade, a gente só devolve aquilo que Ele nos está dando. Se nós estamos andando com Deus, é Ele que nos supre todas as nossas necessidades. E sempre supre muito mais do que a gente precisa. Então a palavra diz isso assim, se você quiser realmente prosperar, você primeiro devolve as primícias daquilo que você recebeu. Para quem? Para a igreja, porque ela vai fazer a obra de Deus. Então, para aquela igreja na qual você está congregando, é ali que você devolve o seu dízimo e é ali que você dá as ofertas. Porque ali a obra de Deus vai estar sendo feita e você, por consequência, vai estar colaborando com aquilo, né? Portanto, você está colaborando para que a obra de Deus seja feita. E aí sim, você é abençoado por aquilo que você faz, desde que você faça com o coração, não por obrigação. Eu vou dar porque vou receber, isso é barganha, não funciona, não vai dar certo. Mas se você dá com o coração, com a certeza de que você está contribuindo com a obra de Deus e abençoando isso para a obra dele, Deus vai te prosperar. Né? Lá em Mateus 23, 23 fala sobre o dízimo, né? Para a gente ter uma referência bíblica rapidinho sobre isso. Assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, que é dar o dízimo, né? Mas não omitir aquelas. Então, ali Jesus deixa claro que sim, o dízimo faz parte do processo, né? Deveis fazer isso. Então, mas importante assim que sejam as primícias, né? Não o resto. Como diz o pastor, a sobra se dá aos porcos. Eu gosto do pastor por causa disso, que ele assim, ele não mede palavras. Ele deixa claro as coisas. Sobra se dá aos porcos. Ah, não, eu vou ver o quanto eu gastei, se sobrou alguma coisa eu dou para a igreja, eu dou como meu dízimo. Não é o que Deus quer. Não é este é o caminho que nós devemos seguir. Né? A Deus se dá as primícias daquilo que você ganha. Então, por exemplo, se você quer abençoar a tua empresa, né? A empresa não pode pagar 10% sobre aquela fatura, porque ela nem tem essa margem de lucro. No caso da empresa, você pega toda a tua receita, menos as tuas despesas, o que sobra, esse é teu lucro. Sobre esse lucro, sim, aí você pagaria o teu dízimo. Né? Então, sempre assim, pessoa física sobre o que recebe. Né? Então, se você quiser prosperar, ideia de coração, beleza, senão nem faz. Nem faz. Nem faz, agora não peça que Deus te prospere também, porque aí não tem sentido uma coisa, aí as coisas não batem uma com as outras, né? Ok, mas voltando então ao foco do nosso texto, qual é a decisão que nós vamos tomar hoje? Então me parece assim, que a decisão é mais ou menos óbvia, né? Porque isso tudo reforça o que a gente já falou ontem.
vamos exercitar. Vamos exercitar, vamos expulsar os espíritos imundos onde quer que eles estejam, sejam em pessoas próximas a nós, vamos criar a coragem de fazê-lo, sempre naquele, como o pastor já nos ensinou, né? Sempre pedindo ao Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo opere aquele milagre que nós estamos pedindo. Ou a expulsão daquele demônio, ou para que aquela planta nasça com mais força, com mais energia, que aquela nossa horta melhore, que aquele pé de frutas, que o nosso carro esteja livre de qualquer maldição. Ok? Vamos exercitar, vamos ver os milagres e à medida que eles acontecerem, vamos explicitá-los aqui. Ok? Então, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Então, que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida e te abençoe e te guarde. Então, até amanhã. Boa noite.